Uma boa noite para todos. É prazeroso estar novamente entre os irmãos, mas principalmente de estarmos juntos na presença de Deus. Este é o nosso propósito. Em todas estas reuniões, reservados para estar juntos na presença de Deus, o propósito é engrandecer o nome de Deus e causar grande prazer ao seu coração. Tendo a palavra de Deus aberta, também desejamos ver como Deus traz para nós edificação na nossa fé, como também encorajamentos para progredir na fé, às vezes exortações, onde há necessidade de correção na nossa fé. Ao mesmo tempo, tendo uma mistura de pessoas aqui, uns salvos, outros ainda não salvos, mas querendo ser, a palavra de Deus traz evangelização. Boas novas vindas da parte de Deus para nós. Quando chegamos numa reunião como esta, e tendo várias reuniões diante de nós, às vezes nós pensamos, o que será que vai ser o assunto? Eu sei, e Deus sabe, minha esposa também sabe, mas a maioria não sabe ainda. É simples, mas é profundo. A fé genuína. Simplesmente isto. A fé genuína. Nós vamos usar, com a ajuda de Deus, a epístola de Tiago. Nós vamos fazer uma exposição desta epístola e, versículo após versículo, nós vamos ver como Deus fala aos nossos corações. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, este é o assunto, a fé genuína. Hoje, pretendo tratar capítulo 1 até versículo 12 e vamos ver como vai indo o nosso tempo. Então, vamos ler Tiago, capítulo 1 e versículo 1. Enquanto os irmãos estão procurando lugar, deixe-me dizer que nestes dias vocês vão ter a oportunidade de ler estes 5 capítulos várias vezes. São 5 capítulos, 108 versículos. Dependendo da sua capacidade, pode ser lido em 10 minutos, ou às vezes, se quiser ler mais devagar, 15 ou 20 minutos. Mas é dentro da sua capacidade. Use o tempo para proveito e leia esta epístola várias vezes. E assim, quando sai daqui na terça, Deus permitindo, podemos levar bastante conosco. E nós vamos ajudar também, versículo após versículo, para entender. A exposição tem esta vantagem, que quando chegamos nas partes que exigem mais atenção, nós não vamos pular. Nós vamos enfrentar. Os comentários pulam, mas nós vamos enfrentar e analisar, comparando Escritura, coisas espirituais com espirituais, para poder discernir o que Deus quer falar a nós. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersos, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e a não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte.
Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Somente até aqui, e como sempre nós confiamos no Senhor, que Ele há de abençoar a leitura pública da sua própria palavra. Amém. Se quiser um versículo como um texto ou como chave de todos estes estudos, eu vou citar 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 5. 2 Coríntios 13 e versículo 5. A leitura é assim: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Este versículo é a chave que vai nos ajudar nestes 5 capítulos que temos à nossa disposição. Nós vamos usar outros trechos da Bíblia e Deus vai nos ajudar a trazer tudo isto para compreender a sua vontade para os nossos corações. A vista geral ajuda-nos também. Uma vista de pássaro, um panorama aqui. Quando contemplamos capítulo 1, podemos ver a fé e como a fé cresce. A fé crescendo. A fé genuína e como cresce esta fé. Pois a vontade de Deus é que cresçamos em nossa fé, não ficando como meninos inconstantes, sendo levados à roda por todo vento de doutrina, mas crescendo, amadurecendo, ficando firmes, inabaláveis. Então, quando olhamos para capítulo 1, notamos que a vontade de Deus é crescer. E em versículos 1 até versículo 12, a prova que vem da parte de Deus é usado justamente com o propósito de fazer a fé crescer. Na segunda parte, versículos 13 até versículo 27, em geral, é a palavra de Deus que ajuda-nos a crescer na fé. Quando chegamos em capítulo 2, a vista geral é a fé genuína em observação. Como os outros veem, o que eles observam daqueles que professam fé no Senhor Jesus Cristo. Se façamos acepção de pessoas, isto primeiramente é desagradável a Deus e é proibida. E as outras pessoas não vão entender. Uma pessoa seguindo o Senhor Jesus, que não fez acepção de pessoas, como podem os seus seguidores, discípulos do Senhor, fazer isto? É incompatível com a fé que professamos. Então, isto é versículos 1 a 13. Versículos 14, de capítulo 2, até versículo 26, é a manifestação da fé que temos quando Deus nos justifica pela fé, manifesta pelo nosso comportamento. Então, tem uma fé verdadeira, que não é fé coisa alguma, e tem uma fé, tem uma fé falsa, que não é fé, e tem uma fé verdadeira, que pode ser vista.
Todos podem ver. E o Espírito Santo, inspirando Tiago, usa 2 exemplos, um é Abraão e outro é Raabe. Quando chegamos em capítulo 3, notamos a fé genuína, mas está em falta. Agora as coisas não estão indo tão bem como poderiam ir. A nossa fé às vezes cai e nossa língua está em questão. Se não temos domínio sobre a língua, a fé está em falta. Mas há a possibilidade de voltar para o Senhor e corrigir isto. Em várias formas, então, versículos 1 a 12, em capítulo 3, traz para nós a língua e o seu uso ou desuso. Versículos 13 a 18, em capítulo 3, está diante de nós a sabedoria terrena e a sabedoria que vem dos céus. Quando chegamos em capítulo 4, é a continuação da fé em falta. Pois se em capítulo 3 o principal assunto é descontrole da língua, nós temos em capítulo 4 a discórdia entre os irmãos. Não deveria ser assim, mas às vezes acontece. Nós vamos tratar estes assuntos com a ajuda de Deus. Quando chegamos em capítulo 5, notamos então que a manutenção da fé está diante de nós. Como pode-se manter esta fé num nível agradável a Deus, acima do nível deste mundo? Primeiramente é a perseverança. A perseverança aguardando a vinda do Senhor, mesmo tendo injustiça sendo feita para nós, podemos ainda permanecer e progredir na fé, mantendo a fé, aguardando a vinda do Senhor. Também, na última parte de capítulo 5, temos a oração da fé ao nosso alcance. Para atingir assuntos sublimes, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Este é, então, uma vista geral. Estou vendo que não vai dar para tratar tudo que eu queria tratar hoje, mas vamos tomar esta atitude que, se nós não dá para nós tratar a epístola inteira, pelo menos o que tratamos, nós vamos tratar com cautela, para que saiamos saiamos daqui sabendo alguma coisa, em vez de correr e não tratar de uma forma adequada. Essa atitude que vamos tomar. A atitude também que Tiago toma é muito agradável, pois ele está dirigindo-se às 12 tribos que andam dispersos. Mas pela maneira que ele usa a expressão meus irmãos várias vezes na epístola, e mais ainda, versículo 16 de capítulo 1, amados irmãos, versículo 19, mais uma vez, meus amados irmãos, capítulo 2 e versículo 5, meus amados irmãos. Puxa, então agora estamos entendendo que Tiago está nos amando também. Ele tem um zelo cuidadoso e um zelo de verdadeiro amor pelos irmãos. Por isso que ele se dirige aos irmãos como amados irmãos. Ele tem um coração daquele que zela pelo rebanho de Deus. Por isso que ele está cuidando, exortando, desejoso de ver um crescimento. O Espírito Santo usou a pessoa certa para trazer esta epístola para nós. Não podemos descartar como não sendo tão importante, pois é muito importante para nós. Tiago, então, tem um coração para cada pessoa. Ele vê que cada pessoa salva pela graça de Deus, no valor do sangue do Senhor Jesus Cristo, é valioso, precioso para Deus. Como para estes, o Senhor Jesus Cristo também tornou a ser precioso. Este Tiago, sem fazer muito explicação, creio que é irmão do Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Tem 4 Tiagos mencionados no Novo Testamento. 2 são
Seus nomes estão ali, mas não sabemos muita coisa sobre eles. Outro Tiago é o irmão de João, que estava sempre junto com Pedro, Tiago e João. E este Tiago, irmão de João, ele foi martirizado logo no início da igreja, sendo o segundo mártir registrado nas Escrituras. Então, descartamos ele também e ficamos com este outro Tiago. E quando o apóstolo Paulo vai escrevendo para os irmãos na região de Galácia, em capítulo 1, ele menciona este Tiago e diz que ele era irmão do Senhor. A referência é capítulo 1 de Gálatas e versículo 19. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Seu nome também é registrado na lista dos filhos de Maria de Nazaré, pois depois que o Senhor Jesus usou o seu ventre para entrar da eternidade em tempo, para se encarnar neste mundo, ela teve filhos e filhas. E os nomes deles são registrados em Mateus capítulo 13. Tiago, então, era criado no mesmo lar do Senhor Jesus. E junto com o apóstolo Paulo, ele tinha bastante comunhão. Se tiver Gálatas aberto ainda, dá uma olhada em capítulo 2 e versículo 9. E conhecendo Tiago, este Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão. Estou enfatizando isto logo no início para dizer que Tiago e Paulo não eram inimigos. Pelo contrário, eles eram amigos. Tiago estendeu a comunhão junto com Paulo. Isto é importante quando chegamos para ver a justificação, como Tiago fala, pelas obras. Isto às vezes nos choca, mas não se assusta, nós vamos tratar este assunto. A Bíblia ensina que somos justificados mediante a fé. E Tiago está tomando um outro ponto de vista, é depois de sermos justificados, esta fé tem que se manifestar. Senão, não é fé. É branco ou preto no branco, não tem meio termo. Este Tiago, então, é irmão do Senhor. E quando vamos lendo esta epístola, nós observamos que Tiago foi bastante influenciado pelo que nós chamamos o Sermão da Montanha, quer dizer, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E também a parábola que o Senhor Jesus relatou a respeito do bom samaritano, que nós chamamos. Mas é uma explicação que o Senhor Jesus deu para quem é o nosso próximo. Lucas capítulo 10. Vamos chegar lá ainda. Também notamos que Tiago, além de ser influenciado pelos ensinos do Senhor, crescendo no lar, tinha o seu privilégio de observar o Senhor Jesus na sua vida, como ele viveu. E depois, quando ele começou o seu ministério, ele podia ver que ele ensinou o que primeiro ele praticou. Estava no mesmo lar. Às vezes, por isto, Tiago tem o mesmo coração do Senhor. Aprendeu na prática. Também, sendo criado no mesmo lar, Tiago tinha todo o direito de se dirigir ao Senhor Jesus Cristo como Jesus. Por exemplo, pessoas no nosso lar, meu irmão, por exemplo, eu chamo ele pelo seu primeiro nome, como vocês chamam seus irmãos também, se tiverem, pelos seus primeiros nomes. Mas aqui, Tiago se dirige aos irmãos, aqui na sua carta, dizendo que ele é o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersos, saúde. Servo. Ele podia dizer, eu sou Tiago, irmão de Jesus, mas não. Ele foi convertido. Em João capítulo 7, junto com os outros irmãos,
filhos de Maria de Nazaré, ele não creu no Senhor Jesus. O Senhor Jesus ia subir para Jerusalém e Tiago, junto com os outros irmãos, está descrito como aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus. Somente depois da ressurreição do Senhor Jesus, que Tiago foi convertido a ele. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15 menciona que o Senhor, em particular, se apresentou a este Tiago. E quando lemos, depois da partida do Senhor Jesus, sendo recebido em cima em Atos capítulo 1, junto com Maria e os seus filhos, incluindo Tiago, eles estavam em oração durante os próximos 10 dias, até que o Espírito Santo dos céus foi dado, iniciando assim a igreja, que é aqueles que são chamados fora do curso deste mundo para pertencer e seguir ao Senhor. Tiago era um deles. Foi convertido somente depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui ele toma uma posição humilde, um perfil baixinho, e nós fazemos bem em seguir este exemplo. Ele era bem conhecido, uma coluna entre os irmãos. Ele era a porta-voz dos irmãos em Atos capítulo 15, quando houve a questão a respeito de guardar a lei para os gentios que não são judeus, para serem salvos. Tiago, então, tomou praticamente a posição entre os outros para guiar o rebanho, bem conhecido, especialmente para os que foram dispersos para todas as partes, quando veio a perseguição da igreja. Então, o perfil dele é como um escravo. Aqui é servo, mas olhando para a palavra original, dá o sentido de um escravo. Não pode ir mais baixo do que isto, o escravo. O mesmo perfil que João, que batizava, tomou. Eu não sou digno de nem fazer o serviço de um escravo, de abaixar-me e desatar as alparcas dos pés do Senhor Jesus Cristo. Tiago toma esta posição. Um escravo não tem direitos próprios. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele está devotado para fazer o serviço do seu mestre, daquele que ele serve. E aqui notamos também que ele coloca o Senhor Jesus Cristo no mesmo nível de Deus, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Igualdade com o Pai, embora sujeito à vontade do Pai. Em Nazaré, crescendo no mesmo lar, Tiago podia observar que quando entrou neste mundo, em Hebreus capítulo 10, podia ser ouvido dizer: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. A vontade de Deus. Como em Isaías, em várias partes, Deus chama a nossa atenção através do profeta Isaías, chamando a nossa atenção para observar o seu servo. Eis aqui o meu servo. Ele fará toda a minha vontade. Isaías 42, por exemplo, ou Isaías capítulo 50, fala neste sentido. Ou 52, quase no final, o meu servo, da parte de Deus, o seu servo está aqui. Tiago, então, tem uma boa apreciação desta pessoa. Ele usa o seu título completo, o que nós fazemos bem em seguir. O Senhor Jesus Cristo. Uma boa lição que podemos levar conosco hoje. Quando nós estamos conversando a respeito do Senhor Jesus, jamais temos a liberdade de dizer Jesus. Ele merece o nosso melhor. Ele é o nosso Senhor. Ele governa as nossas vidas. É a mesma pessoa que Isaías viu, registrado em Isaías capítulo 6, assentado sobre um alto e sublime trono, e as beiradas do seu vestido enchiam o templo. O templo tremia na base,
Serafins, seres celestes afogueados, voando com duas asas em cima do Senhor, clamando uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esta é a pessoa que, quando nós falamos dele, devemos dizer o Senhor Jesus Cristo. Tiago tem este respeito. Jesus, sim, este foi o nome indicado tanto para Maria de Nazaré, como também José de Nazaré. Os dois sabiam que o nome deste menino que havia de nascer, a respeito deste filho que Deus nos deu, vindo da eternidade, será chamado Jesus, o Salvador, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Cristo, sim, quer dizer Messias. Os que leem as suas Bíblias com atenção vão lembrar que o apóstolo João, em capítulo 1 do Evangelho que ele relata para nós, dá a interpretação de Messias. Ele diz que quer dizer o Cristo. Mas, enfim, o que quer dizer o Messias, então? Simplesmente o ungido, aquele que Deus ungiu e separou para si, para cumprir os seus propósitos eternos. Propósitos eternos, sim, tanto para nós, como também para Deus. E o propósito final, Romanos 8, é de glorificar todo aquele que Ele justificou pela fé, daqueles que Ele predestinou, marcou de antemão, para ser conformes a seu Filho, que Ele já conheceu de antemão também como pessoa. O final em tudo isto é a glorificação. Este é o objetivo. Vejo que não vamos passar de versículo 1, mas, como nós dizemos, nós vamos andar na medida que podemos e levar conosco alguma coisa. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersos, saúde. Que o Senhor abençoe a sua própria palavra.